Programa Light News aqui na Transamérica Light. Na virada de página, a minha entrevista é com um fotógrafo publicitário, graduando em psicologia. Welcome, Lex Kozlik. Falei certo, Lex? Bom dia. Bem-vindo ao programa. Obrigado. Bom, Caçadores de Memórias, um projeto bem interessante para falar pouco, um projeto que você pode assistir no Museu de Imagem do Som aqui em Curitiba, e eu quero saber um pouco mais sobre ele. Bom, fotografia, memória, me parece uma correlação bastante interessante, bastante importante, que todos nós fazemos ao ver fotografias, por exemplo, antigas, de familiares nossos, até de antepassados que nós nunca conhecemos pessoalmente, não é, Alex? Exatamente, Maria. A imagem, ela está na base da compreensão humana, né? E quando a gente fala de memória, a gente está falando de fotografia, de lembrança, de memória, né? Então, esse é um projeto que une todas esses saberes em um projeto que eu posso dizer que ele é artístico e ele vai ao fundo da alma da pessoa, resgatando aquilo que ela tem de mais precioso, né? Eu quero começar do começo. Como é que você se interessou por fotografia? Qual assim, digamos, a gênese da coisa e por onde você pegou essa coisa para gostar da fotografia? Vamos lá. A minha primeira formação é publicidade. Então, na faculdade já... tínhamos aula de fotografia e era uma das disciplinas que me trouxe, eu gostei muito dessa disciplina e fui me aprimorando. Eu iniciei a minha formação com publicidade, depois acabei fazendo outros cursos na área de fotografia, depois iniciei uma pós em fotografia aqui em Curitiba, pela UP, e dentro da pós-graduação, o meu projeto de conclusão de curso foi sobre fotografia e memória. Então, o que aconteceu? Eu reuni as fotografias da minha família, confisquei os álbuns das tias, de todo mundo. E a tia, mas vai me trazer de volta, senão digitalizar. O que eu não quero, eu quero essa. Exatamente. Você sabe, né? E agora, uma das tias que tinha me emprestado o álbum sempre perguntava. Não, ela sempre perguntava. Morreu, eu tirei uma foto dela. Ela sempre perguntava, e o álbum, né? E eu nunca, da próxima vez eu trago. E você afanou o álbum da tia velha, é isso? Peguei o álbum da tia. O álbum mesmo. O álbum mesmo. Do casamento dos meus avós. Tá, e você prometeu que ia devolver para ela. Prometi. E você sabe que você vai arder no fogo do inferno se você não devolver, né? Mas deixa eu contar o que aconteceu depois. Com a abertura da exposição, eu levei esses álbuns, então tem vários quadros lá no Museu da Imagem e do Som. Ela viu o projeto e ela se sensibilizou muito com tudo isso e acabou doando para mim o álbum. Então agora eu sou um guardião das fotografias com o ok, né? Final feliz. Final feliz. Bom, vamos entender uma coisa. Eu parto de um princípio. Se você se interessa pela foto antiga, não é exatamente pela imagem, é pela mídia na qual se encontra essa imagem também, ou seja, pelo papel, aquele papel, mesmo que ele tenha, por exemplo, sofrido com o passar do tempo? As duas coisas, né, Maria? A mídia que nós temos das fotografias antigas é a mídia impressa, que hoje é uma mídia muito rara para as fotografias, que hoje tudo está concentrado nas telas dos celulares, nas telas do computador. Naqueles arquivos que você nunca organizou. Exatamente. E o projeto é um convite a organizar isso também. Não só as fotografias antigas impressas, mas esse material que está engavetado no HD, num CD que muitas vezes... o tempo já está corroendo. Exatamente. Então, voltando um pouquinho, nesse projeto da pós-graduação, eu reuni essas fotos antigas e pedi para que minha mãe contasse as memórias dessas fotografias. Então, foi um projeto, aí eu digo que a psicologia foi me capturando, porque foi um mergulho de autoconhecimento, porque era a minha história ali. Né? Então, tinha a história da minha mãe, relatando essas memórias, mas tinha a minha história. Bom, vamos entender uma coisa. Quando você fala para tua mãe relatar, você aí coloca esse relato onde e de que maneira você coloca esse relato nesse projeto? Ela conta as memórias dela de cada fotografia. Então, por exemplo, assim, as fotografias de infância, ela nasceu em 1950. Então, as fotografias muito antigas dela criança, ela conta as memórias da infância dela, depois as fotografias da adolescência, casamento, irmãos, tudo isso, ela vai contando essas memórias. E tem muitas curiosidades no meio do projeto, porque minha mãe,
Ela foi casada 2 vezes e eu sou filho do segundo casamento da minha mãe. E um dia meu pai, numa crise de ciúmes e tudo mais, fez com que ela queimasse as fotografias do primeiro casamento. Ah, que bafão. E a tia véia salvou aquele resto? Não tinha nada salvo? Não tinha nada salvo. E ela conseguiu salvar 2 fotografias e... Escondido do teu pai? Escondido do meu pai. Sensacional. Depois ela voltou no foto em que havia sido feito o registro para tentar recuperar os arquivos e o foto havia sido incendiado. Nossa, meu Deus do céu, isso aqui faz para filme. Então você discute essa relação de você tanto a fotografia lembrar, né, trazer essas memórias, quanto esquecer as memórias também. Quem nunca queimou uma fotografia ou rasgou uma fotografia, cortou, né? Então o projeto cortou também, né? Então a gente vê a fotografia trazendo inúmeras discussões, né? Principalmente essa de lembrar, que é uma das maiores, mas de esquecer também, né? Bom, e aí vamos entender uma coisa, esse bafão é muito interessante. Quando você coloca, então, a fotografia do passado, você a coloca também em comparação com a fotografia do presente, ou seja, a fotografia na era da selfie, por exemplo. Como é que você coloca isso? Exatamente. Então, a linguagem da fotografia muda com o passar dos anos, né? Hoje, como você comentou, a gente tem a selfie, tem outros recursos, né? Antes de fazer uma fotografia era um evento em que as pessoas paravam todas, era eu digo assim, um evento mesmo em que era muito importante. Hoje em dia você faz fotos, né? Faz milhões de fotos, aí seleciona uma, escolhe, coloca filtro e tudo mais para daí você postar. Então, antes a relação era totalmente diferente. E também a questão da impressão, né, como a gente já falou, e também nas fotografias antigas, como tem um resgate não só das fotografias da minha mãe, né, mas ela entra para avós, bisavós, trisavós. Então, eu recuperei todo esse arquivo e fui percebendo também a diferença da linguagem. Então, as bordas são diferentes, né? Tem fotografias que tem borda, aquela borda detalhada. Rendada, parece. Rendada, exatamente. Que vai se modificando através, né, do passar do tempo. Ou seja, tem uma estética. Tem, completamente. E a própria estética da fotografia, né? Eu tenho fotografias dos meus trisavós, você percebe que aquela fotografia é muito bonita, né? Tem algum material aqui, posso te mostrar, Maria? Pode mostrar, olha, você vai falando, pensando que você está em rádio e ao mesmo tempo você está numa live. Ah, tá. Se você quiser no intervalo, você pode mostrar para a live também, tá? Não tem problema nenhum, tá? Então aqui... Porque em rádio fica bem difícil, tá? Eu vou passar... o pessoal confere na live depois. Certo. Mas dá um exemplo para nós, assim, verbalmente falando. Posso lhe mostrar aqui, aí você vai visualizando também. Bom, o que eu estou vendo são fotos em sépia, né? Caçador de memórias e tudo mais. Eu não sei se você colocou em sépia na verdade, no folder ou elas são assim mesmo. Na verdade, essa é uma das minhas linguagens. Eu gosto muito desse tom mais amarelado, né, da fotografia. Então, o que você vai ver ali são reuniões de fotos, são mosaicos de fotografias. Até tem algumas, por exemplo, dos meus trisavós, não tinha muito material, então são 2 fotografias. Já dos meus pais, temos mais fotografias, dos avós também. Então, é a reunião dessas fotografias que também acaba passando pela pintura, né? Tem um dos quadros ali dos meus avós, que é aqueles... colorizado, né? Exatamente. Que é feito a fotografia e era pintado à mão, né, as roupas, né, principalmente ali o pessoal de terno, né, que era, imagina, a minha família veio da roça, né, e imagina todo mundo lá. A super produção para fazer uma coisa dessas. Exatamente. Bom, nós temos a presença hoje, eu vou chamar o intervalo, de Lex Kozlik. Daqui a pouco também já chega nos estúdios o nosso querido Clovis Gruner, comentarista de história, como a história contemporânea, evidentemente, ele vai participar do nosso bate-papo também. E no intervalo, eu vou te mostrar, eu vou te dar um exemplar do livro que eu escrevi sobre minha mãe, que tem um monte de fotografias. Você vai ver, eu também já conversei com alguém, legal. Transamérica Light, hoje com a presença do fotógrafo Lex Kozlik e também de Clovis Gruner, que é historiador, doutor em história, professor universitário, aqui conosco no programa Light News. Clovis, bem-vindo ao programa. Obrigado, bom dia. Super bem-vindo, diga-se de passagem, como sempre, né, querido?
Muito obrigado. Bom, Clóvis, estamos continuando a nossa entrevista hoje com o Lex, depois a gente vai falar sobre os dias de luta. Isso é uma homenagem ao Ira. Sensacional. Adoro, você sabe que eu adoro o Ira, né? Vou dedicar um bloco inteiro a falar sobre a briga do Nazi com os Canduras. Acho a coisa mais... você sabe que eu já entrevistei, não sei se você sabe, eu entrevistei os Candurra no dia em que eles anunciaram o fim do Ira. Lá na 99. Não. Tem esse histórico aí, bacana. Legal. Então vamos lá. Professor Clóvis Gunner aqui conosco. Também temos a presença de Lex Kozlik, que fez um apanhado bastante interessante do seu próprio histórico, do histórico familiar. Sim. E aí o senso de pertencimento muitas vezes passa por isso, por saber quem foram aqueles que vieram antes de nós, né, Clóvis? O Lex falava agorinha, né, o quanto a imagem, a imagem fotográfica particularmente, é parte desse processo de conhecimento, né, de si, do passado, enfim. Na história, desde há algum tempo, a relação com a fotografia e com a memória tem sido muito recuperada, né, por diversos pesquisadores que perceberam que as fontes, vou chamar aqui de mais tradicionais, né, aquelas que são utilizadas já há mais tempo, nem sempre dão conta de recuperar do passado experiências mais sensíveis, mais íntimas, o âmbito do mundo privado, doméstico, familiar, e que era preciso recuperar, né, os indícios dessas passagens, dessas experiências privadas, em outros documentos. E a fotografia surge como um suporte fundamental àquelas pesquisas que pretendem recuperar do passado dimensões que não são dimensões, vamos chamar aqui de novo, entre aspas, de oficiais. Né? E tem aquela coisa da história da privada, da história da vida privada, isso? Das relações familiares, né, das infâncias, né, desses mundos, sempre entre aspas, né, perdidos, e que, como eu disse, as fontes mais tradicionais nem sempre recuperam. Né? É nessas imagens, como a do Lex, de espaços familiares, de eventos familiares, casamentos, laços entre pais e filhos, que você recupera um pouco de como viviam os nossos antepassados, que são, né, parte também, como o Lex comentou aqui, da nossa própria trajetória, né, do que nos constitui no presente. Bom, me identifiquei muito claro com o Lex, porque todo mundo sabe, eu fiz uma extensa entrevista com minha mãe, muitas horas de entrevista, para resultar num livro sobre as impressões dela sobre o seu passado. E aí eu queria saber disso, de você, essa tradição oral, essa coisa de você, além de acessar o documento, acessar o relatório, o relato, ou melhor dizendo, a memória de quem viveu aquele momento. Como é que você vê isso? Acho fundamental, porque no campo da história, dos anos 60, 70 para cá, não por coincidência, né, no chamado pós-guerra, a história oral e o uso da memória tornou-se fundamental, e por algumas razões. Né? Primeiro, porque há experiências que não são documentadas, né, que não ficam documentadas nem em fotografia, né, quem dirá em fontes oficiais. Certo. No campo da história, por exemplo, basta mencionar um exemplo, né, como exemplo talvez extremo e por isso mesmo ilustrativo, a experiência dos sobreviventes de campos de concentração. É uma experiência que não está documentada suficientemente ao ponto de quem viveu a experiência do campo poder dizer da sua dor numa fonte oficial, numa fonte documental, etc. Né? A experiência de refugiados, a experiência, enfim, essas experiências trágicas, né, foram principalmente aquelas que abriram ao historiador a dimensão da história oral. A partir daí, outras experiências, que não apenas essas extremas e trágicas, passaram também a ser buscadas a partir do testemunho oral. Né? Mundos e vidas, espaços, experiências familiares e íntimas, mais uma vez, né, que escapam aos documentos oficiais, mas que são lembradas, né, que passam pela memória e que são narradas oralmente, passo de pai, de mãe para filho e filha, né, que são costurados, né, a partir de experiências presentes, porque aí é uma coisa bacana, para quem é historiador, ao lidar com a memória, que quem lembra sempre lembra de um modo diferente. Né? Lembrar nunca é lembrar do que foi vivido exatamente como foi, é sempre carregar um pouco da experiência presente, né, do modo como eu digo com meus alunos. Né? Quando eu apanhava na bunda da minha mãe e do meu pai quando criança, né, aquilo doía. Hoje eu lembro da peraltice. A dor já não, né, a dor na bunda da chinelada, né, já é alguma coisa que ficou no passado. Eu sei que ele existiu, mas o que fica na memória é a peraltice. Quando eu conto, né, o que me levou a levar uns tapas na bunda, eu conto rindo, porque o que fica é a peraltice. O sentido que eu dou de experiência hoje é diferente
do que eu vivi na época. Então, quem lembra sempre coloca um pouco de si hoje naquilo que lembra em relação ao passado. Olha, parece que você estava lendo a mensagem do Evandro. Deixa eu ler. Eu uso minhas cédulas de dinheiro brasileiro antigas para relembrar e os bons tempos de criança, pois com elas eu comprava muita bala e chicletes. Eu era gordinha. Isso, exatamente. Sensacional. É isso. Acho que atualiza o passado sempre, né? Porque não há como lembrar hoje do que eu vivi, do que eu senti, do que eu experimentei no passado, sem ser o que eu sou. Então, quando eu conto de mim no passado, eu conto também de mim no presente. O que eu sou hoje contamina, né, aquilo que eu digo, a respeito do que eu fui, ou do que eu fiz, do que eu senti no passado. Bom, vamos lá, Alex. Como é que você se sentiu depois de fazer esse resgate? Você acha que hoje você tem um senso de pertencimento diferente? Então, complementando a fala do Clóvis, o que é mais interessante desse projeto é que toda vez que você olha ele, você tem um novo olhar sobre essas fotografias. As fotografias são as mesmas, mas você não é mais o mesmo. Você está diferente, você tem novas concepções que o próprio tempo vai trazendo para você. Então, toda vez que você olha, é reviver uma forma diferente. Eu vejo muito isso depois que meu pai faleceu e eu olhei para esse projeto. Ele se transformou. Sim. Porque eu me transformei. Sim. Né? Então, é uma coisa que fica viva, mas que toda vez que você olha para aquilo, novas memórias, novos sentimentos são ativados ali. Bom, e aí vamos falar concretamente dessa exposição, como é que a gente pode ter acesso a ela, a essas fotos e tudo mais? Vamos lá. Isso, então esse projeto que eu falei primeiro foi o início desse projeto. Depois, o MIS, através da Vânia Machado, que ela cuida do Departamento Educativo do Museu da Imagem e do Som aqui em Curitiba, ela me convidou para uma exposição sobre memória. Então, ela já conhecia esse meu projeto, e eu refotografei essas imagens, que seriam 9 quadros, então eu reuni de novo esse material e refiz ele. Também de uma maneira totalmente diferente, né, porque toda vez que você olha para essas fotografias, tem um significado exato. E esses quadros estão hoje expostos lá no museu. A exposição fica até dia 13 de outubro, ali no Espaço do MIS, na Barão do Rio Branco, e todos estão convidados a participar e conferir. Bom, fantástico que haja um interesse tão grande da tua parte, acho muito bonito pelo resgate das memórias familiares, e acho que talvez, se um ouvinte resolver hoje fazer esse resgate, eu acho que nós estamos pagos, né? Com a tua participação, você não acha? Com certeza. E tem mais um detalhe ali das oficinas que a gente tem feito no museu também. Nós temos feito oficinas dos caçadores de memórias. Mas não me conte melhor sobre isso. Exato. Quando as pessoas são convidadas a levar as suas caixas de sapato, que muitas vezes estão as fotografias de camisa, os baús, né, que contêm essas lembranças, e abri-la. Então, tem a oficina, eu ministro essa oficina, e é um momento muito rico para todos os que participam. Então, agora já temos agendadas mais 2 oficinas. Quem tem interesse em participar pode enviar um e-mail para o MIS, ali o Museu da Imagem e do Som, para se inscrever para participar dessa próxima oficina. Como é a dinâmica e como é que funciona de uma oficina como essa? Você disse abrir as caixas, mas vamos entender qual é a dinâmica, quanto tempo dura e como é que funciona. Isso, a oficina dura 3 horas, das 2 às 5 da tarde, e nessa oficina primeiro eu mostro esse meu material, né, conto um pouquinho dos relatos de como foi resgatar essas fotografias, discutimos a importância de fotografar, mas não aquela fotografia apenas posada de um casamento, de uma formatura, mas a fotografia do dia a dia. A fotografia em que a gente é de verdade, que não precisa sair correndo para colocar uma roupa diferente, como você é no dia a dia. Então, fala muito sobre isso para a pessoa valorizar essa imagem, que é a imagem realmente do dia a dia, né? Depois dessa discussão, temos uma visita guiada pela exposição, e na última ação do projeto é que as pessoas abram as suas caixas
e refotografem essas imagens. Ah, refotografar as imagens. E Isso. colocando-as numa espécie de mosaico também, posicionando-as? Aí fica a critério da pessoa. Mas o mais interessante de refotografar essas imagens é que não é, eu digo assim, não é você que escolhe a imagem. Quando você olha para a imagem, ela mesmo salta e você sabe que é ela que tem que entrar. Tem imagens ali da minha família que não seria a fotografia com a estética mais bonita, mas eu sabia que era ela que resgatava aquele sentimento e é ela que deveria entrar para o projeto. Então é uma discussão muito legal e fica o convite aí para o pessoal. Perfeito, eu agradeço imensamente a tua presença. Você quer falar alguma coisa, Eu Clóvis? queria contar uma história que eu acho que o Lex também vai gostar. Eu tenho um colega em Joinville que dá aula há muito tempo. E ele escolheu dar aula para ensino fundamental, ensino básico. Ele tem agora, 6º ano, 7º, 8º e tal. E com as turmas de 6º ano, que eram os quintos, né, quando a gente começou a dar aula, ele faz uma experiência que é muito bacana. Hoje ele usa o celular também. Ele pede que as crianças, 11, 12 anos, tragam fotos de avós e avós, né, quando jovens, crianças, em papel, então fotos antigas, algumas muito amareladas já, e tragam fotos dos avós hoje no celular. E a partir dessa imagem dos avós no papel e no celular, ele trabalha uma espécie de introdução à história. Porque o que ele discute com eles? A mudança das mídias, do papel para o digital, o papel amarelado, né? A passagem do tempo com os avós, que já foram jovens, que já foram crianças como eles e que hoje são enrugados, cabelos brancos, né, e tal. Então ele dá uma aula de introdução à história, ele discute tempo, memória, mudanças tecnológicas com crianças de 11 anos, usando a fotografia na primeira aula. E aí ele fala, cara, a partir daí é muito mais fácil trabalhar todo o resto. Porque eles entendem essa passagem do tempo usando a fotografia como suporte. É muito bacana, assim. Então, um pouco que você fala também, né? Como a relação com a imagem vai definindo também, ajuda a definir relações com o passado, com o tempo. E a partir da família dele, né? Isso que é interessante, isso, não é da família do Isso, outro, a criança escolhe se vai ser o vô, a avó, qual avó, a partir de relações afetivas, né? O vô de quem gosta mais, a avó de quem gosta mais, enfim, né? É muito bonita a experiência que ele faz. Portanto, fica aí o convite para a Mostra Memória, Imagem e Infância, que traz ao Museu da Imagem do Som resgates de histórias e também oficinas. Obrigada, tá, por estar conosco. Agradeço imensamente ao nosso convidado de hoje, o fotógrafo Lex Kozlik. Obrigada, tá, querido? Obrigado. Até uma próxima. Até.